Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é sábado, 21 de março de 2020 e você está no quadro semanal Fica a Dica. Hoje tendo como tema Ainda não é o fim. Por quê? Aproveito nesse instante para pedir a vocês que deixem o seu like neste vídeo, neste Fica a Dica de hoje. Comente se desejar e compartilhe bastante nas suas diversas redes sociais com quem você desejar. Para você que ainda não é inscrito, mas tem me acompanhado, ou até mesmo não, aproveite nesse instante, se inscreva no nosso canal Bíblia em Foco e nos ajude a chegarmos a mais pessoas e a mais lugares, levando a palavra de Deus. Antes de nós irmos ao Fica a Dica desta semana, roda a vinheta. Eu sou Alas Oliveira. A partir de agora, fique com o Fica a Dica desta semana. Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, o tema do Fica a Dica desta semana é Ainda não é o fim. Por quê? Para nos basearmos, para respondermos porque ainda não é o fim, usaremos o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. E eu inicio dizendo que não é o fim agora, diante dessa situação que estamos vivendo, porque nós estamos no começo podemos entender que estamos em começo de dores, em princípio. Mas caminhando, é um caminho para outros acontecimentos que ainda irão vir. E aí, muito lá na frente, teremos de fato um fim. A palavra de Deus nos dirá, daqui a pouco ele lê, que fim será esse. Mas eu trouxe este Fica a Dica desta semana por achar oportuno o momento que estamos vivendo. Vivendo um momento de epidemia, através de um vírus que tem atingido a milhares de pessoas, né? Já são milhares de pessoas infectadas, pessoas mortas, e é um vírus que começou na Ásia, na China, e que chegou a todo mundo, podemos dizer assim, inclusive aqui em nosso país. E muita gente atônitas, preocupadas, com certeza, como estamos todos nós, mas há muitas pessoas, inclusive, dentre o segmento de evangélicos, cristãos de modo em geral, não só evangélicos, que começam a dizer que estamos no fim. E quando você, como crente, conhecedor da palavra, diz esta frase, você está, na realidade, cometendo um grande erro. Porque o que estamos vivendo é um dos acontecimentos, podemos entender, que faz parte de tantos outros que ainda irão acontecer e que poderemos ver, se Deus assim permitir, estarmos aqui vivos, antes mesmo do fim. Então, você, meu irmão, quem quer que seja, que está dizendo ou até pensa que o que estamos vivendo agora já é o fim acontecendo, nada disso. O que está acontecendo está sendo difícil, terrível, um momento difícil. Todos nós, como seres humanos desse mundo, estamos enfrentando, nós brasileiros, um grande caos em todos os aspectos da sociedade, e um caos na saúde, um caos social, econômico, sem precedentes como nunca houve, da forma como estamos vendo. Mas não é o fim. E nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum fundamento que diga o que estamos passando seja o fim. Mas vamos encontrar, sim, que o que estamos passando agora e o que ainda iremos passar são acontecimentos que levará o mundo a algo mais difícil, a sofrimentos maiores, piores, e aí então virá o fim.
Mas não é o fim porque estamos vivendo, como já há algum tempo temos vivido, e agora ainda mais, começo de dores, tendo como base Mateus capítulo 24. Princípio de dores, com sinais do que abrirá caminho para o fim desse mundo. Mas ainda não é o fim, como descreve Mateus capítulo 24 e versículo 6. Vamos ler aqui? Diz o seguinte: disse Jesus aos discípulos que o lhe questionaram diante do templo de Jerusalém, e Mateus escreveu, versículo 6 de Mateus 24. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Já naqueles dias Jesus falou a respeito disso. Porque quando Jesus estava ali no chamado, esse é o chamado Sermão do Monte, Monte das Oliveiras, ficava em Jerusalém, nós vemos que quando Jesus estava nesse monte, o mesmo foi indagado por seus discípulos. Mestre, que sinais tu nos dará da tua vinda? E Jesus logo, primeiro aponta acerca do templo, aqui no capítulo 24. Vocês não veem aí essa parte que Jesus fala do templo, inclusive, é antes da pergunta dos discípulos. Jesus já, antes mesmo deles perguntarem, Jesus já começa a falar de um dos sinais que aconteceria, que seria sinais, inclusive, de que sua volta estava a acontecer. Antes mesmo da pergunta deles, que é no versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. Já no versículo 1, quando Jesus estava saindo do templo em Jerusalém, Jesus disse, não vês aí esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Ali Jesus já estava falando antes deles perguntar de um dos sinais. E aí o que aconteceu com aquele templo? No ano 70 depois de Cristo, a tropa do general Tito veio a invadir Jerusalém e ser destruído, inclusive, o templo. Então esse sinal aí, ele já cumpriu. Esse sinal já cumpriu, sinal que indica que Jesus estava próximo. Mas olha quantos anos, há mais de 2 mil anos atrás, Jesus falou disso e já aconteceu no primeiro século da era cristã, século I, no ano 70. Mas quando eles fazem a pergunta, no versículo 3, que diz assim, e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus começa a elencar várias coisas, o versículo que lemos foi o 6, e aí um desses sinais foi as guerras e os rumores de guerras, mas eu falarei ainda outros. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que há uma quantidade muito expressiva de estudiosos da Bíblia que argumentam que o livro de Mateus, no capítulo 24, está falando apenas ao povo de Israel. Só que há também quem pense diferente. Dentre eles, há, por exemplo, o pastor e escritor Ciro Sanches, né? E aqui eu também me ajuntei para trazer a compreensão do porquê ainda não é o fim, tendo como base o capítulo 24 de Mateus. E na concepção do pastor e escritor Ciro Sanches, o livro de Mateus, na realidade, há um contexto tripartido, que aponta para 3 momentos diferentes. O primeiro deles, o primeiro momento dos 3 que o texto narra, são dos sinais. O primeiro momento foi para Israel aqui, podemos dizer, quando o templo foi destruído de fato, 70. Se cumpriu o que Jesus disse no versículo 2 do capítulo 24 de Mateus, que o templo não ficaria pedra sobre pedra. Essa parte já se cumpriu, este sinal que mostra que Jesus está próximo. Mas, a partir do versículo 4
em diante, em que Jesus elenca a respeito do princípio de dores, dos sinais, essa parte pode ser entendida para nós. E aí eu me ajunto ao entendimento, à compreensão do pastor e escritor Ciro Sanches, né? Que entende que este livro, o texto aqui, as predições de Jesus quando respondeu aos discípulos dos sinais que ele daria, não era só para os judeus. Para os judeus tivemos aqui a destruição de Jerusalém. A partir do versículo 4, temos sinais para os nossos dias, para a igreja e para toda a terra. E para toda a terra. Dentre esses sinais, temos, Jesus alertou, olha os sinais, falsos cristos, que não são Cristo, mas estão dizendo que são, enganando a muitos. E aí não é só a ímpios, principalmente os que já são conhecedores do Evangelho, que servem a Cristo. Guerras e rumores de guerras. É o que já vimos aqui, recentemente na história, acontecendo, e continua a acontecer. No Oriente Médio, o que a gente vê? Vemos aí constantemente no noticiário um contexto de guerra ali naquele local muito grande. E mais recentemente na história, voltando ao século passado, século XX, vamos ter o quê? A Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918. Depois a Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945. Então, ao longo da história recente, temos visto guerras acontecendo. E atualmente nós temos como rumores de guerra, ou seja, de ouvir falar sobre guerra. Por exemplo, há pouco tempo atrás, vimos as ameaças entre os Estados Unidos e o país da Ásia, a Coreia do Norte. Ameaças de destruição entre um e outro. Ameaça de guerra também, por que não dizer? E isso revela os rumores de guerra. Temos agora também essa guerra comercial entre Estados Unidos e uma guerra recente e a China. Não é a guerra bélica, mas uma guerra econômica, onde um país deseja se sobrepor a outro. Nação contra nação. São os sinais aqui em Mateus 24. E é uma parte em que, seguindo o entendimento a qual eu me ajunto do pastor Ciro Sanches, né? É uma parte que é dos nossos dias, cabe para nós, igreja e todos, de modo em geral. Nação contra nação e reino contra reino. Já citei o caso dos países aqui. Estados Unidos e Coreia do Norte, os países do Oriente Médio, Estados Unidos e China, fomes. Isso aí não precisa nem ir a tão longe. Nós encontramos isso aqui em nosso dia a dia, em nossas pequenas cidades até as maiores. Pestes é o que estamos vivendo agora e que tem nos deixado preocupados, com certeza, e deixado muita gente em pânico, principalmente ou até mais os que servem ao Senhor. E na realidade, preocupação é evidente, pois somos os seres humanos. Mas a nós precisamos ter o equilíbrio. E a igreja, ela deve ter equilíbrio, ou seja, ela não pode se desesperar. Não importa a que grau esta epidemia, esse tipo de peste chegará. Como tem chegado a proporções gigantescas e incalculáveis os seus danos. A igreja, ela deve manter-se no seu equilíbrio. Pode estar preocupado? Claro, todos estamos. Como não estaria com tantas mortes que estamos vendo, inclusive em nosso país. Mas a igreja, ela não pode perder o equilíbrio. Por quê? Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é um equilíbrio na alimentação. Equilíbrio de que forma? Dá o sabor. E a luz também é um equilíbrio, pois traz iluminação. Então nós somos esse equilíbrio. Então, falando de pestes, é o que estamos vivendo aqui. Então, de fato, o coronavírus é um sinal que antecede a vinda de Jesus. Mas não podemos dizer também que Jesus chegará, ele pode chegar daqui
há poucos minutos, claro. Mas possa ser que não. Mas o que quero dizer aqui é que esse é um dos sinais que nos dá a entender que Jesus se aproxima. Terremotos, temos visto isso aí. Cristãos entregues para ser atormentados e mortos. Temos acompanhado os noticiários constantemente isso acontecendo. Cristãos sendo presos, atormentados e mortos. Temos visto isso ali na China, Coreia do Norte, Líbano e outros países aí que vocês têm conhecimentos. Cristãos odiados por todas as gentes por causa do nome de Jesus. Já temos visto isso acontecer por toda parte. Aqueles que serem cristãos sendo odiados por outros por representar o nome de Jesus. Isso é uma realidade, irmãos. Sinais que já estão se cumprindo. Então não só é o coronavírus, não. Muitos escandalizados. Muitos que servem ao Senhor tendo sua conduta, seu caráter sendo escandalizados por não se manterem fiéis ao Senhor e trazerem vergonha e escândalos diante daqueles que não servem a Deus, diante o mundo que está aí. Pessoas traindo umas às outras, Jesus falou, aborrecendo uns aos outros, falsos profetas enganando a muitos, inclusive os que servem a Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É bom que se diga que, inclusive, neste momento de epidemia, está aí nas redes sociais, sacudindo as diversas redes sociais, os inúmeros profetas que aparecem depois quando a praga chega, quando a crise, a peste chega. Aí aparecem muitos profetas e falando bastante mentira, e nós que temos o equilíbrio como igreja, cabe a nós sabermos entender, ter o discernimento que são profetas do diabo, pois não falam a verdade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. É o que estamos vendo aí. Cada dia o amor das pessoas se esfriando por Cristo. A falta de temor, né? O temor está diminuindo. Então, esse amor se esfriando não só é por parte dos ímpios, que têm perdido o temor ao Senhor, o respeito, mas principalmente aos que servem ao Senhor. A falta de respeito, de temor para com Deus, para o que é sagrado. O temor para com o Evangelho, para com a palavra de Deus, tem acabado na vida de muitos crentes. Demais. Então, vem esses momentos, inclusive como esse, onde as pessoas começam até a acordar um pouco, e o respeito, para alguns até começa a voltar, o temor, mas o amor se esfriando tem sido uma realidade, tanto para os ímpios, em se afastar cada vez mais para Deus, a falta de respeito, a falta de crença no Senhor, como também aos próprios cristãos. Então, esta parte aqui de Mateus, nós pegamos para nós, de fato. Podemos entender que é para os nossos dias, é para a igreja e para todos aqui no momento. Mas há também uma parte a respeito dos israelitas. O povo judeu, de fato, se tratando a respeito deles, como é o caso da destruição do templo no ano 70, que eu citei aqui. Então, o livro de Mateus, no capítulo 24, tem a parte em relação a Israel, logo no início, quanto à destruição do templo, a parte para nós hoje, com os sinais para a igreja, e depois volta também a tratar acerca uma parte em relação a Israel e aos dias futuros, que caminhará para o fim, como é o caso do período da grande tribulação que podemos encontrar aqui. Então, nós vemos aí um texto no capítulo 24 de Mateus a tratar de diferentes questões. Povo de Israel, igreja e período da grande tribulação também. Né? Onde no contexto ali não só está o povo de Israel,
Mas há, por exemplo, os que ficaram, que não estiveram preparados no período do arrebatamento da igreja. Mas eu continuo aqui, meus irmãos, dizendo o porquê ainda não é o fim. Porque o evangelho do reino milenial, que não é esse evangelho da graça, ele ainda não foi pregado. O evangelho que estamos vivendo aqui hoje é o chamado evangelho da graça. Já o evangelho do reino será semelhante ao de João Batista, que ele pregava: arrependei-vos, né, e crede no evangelho, arrependei-vos. Esse será o evangelho do reino pregado após a igreja ser arrebatada. Né? A igreja, nós cremos que a igreja ela é pré-tribulacionista e pré-milênio. A igreja ela não estará aqui no período dos 7 anos da grande tribulação. E será nesse período que o evangelho do reino, em determinado momento, estará sendo pregado. Mas de que reino? Do reino futuro do Senhor, em que virá acontecer no mundo, que será 1000 anos, em que o governo será de Cristo na terra. Então, é sobre este reino milenial, sobre este evangelho, que fala Mateus 24, versículo 14. Por isso que eu disse. Mateus 24, 14 fala de vários contextos, de vários assuntos. Jesus predisse. Como predisse a respeito de um outro evangelho que não é esse que estamos vivendo aqui. É o que diz aqui o versículo 14 de Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Do reino, irmãos, não é o da graça. O evangelho, no período da tribulação, será pregado para que as pessoas se arrependam. Porque o reino vindouro virá. Será o reino de Cristo por 1000 anos. O reinado de 1000 anos de Jesus na terra. Aí diz aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, período da grande tribulação. Jesus estava falando sobre ele. E em testemunha a todas as gentes. Aí diz Jesus, então virá o fim. Então, irmãos, o evangelho que estamos pregando agora não é o do reino, mas o da graça, que Cristo morreu, ressuscitou para nos dar salvação. Por isso precisamos aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Entendeu? Esse é o evangelho. Então, se esse evangelho não é o do reino, então nós não estamos no fim. Nós estamos em princípio de dores. Estamos vivenciando sinais para o fim. Agora sim, quando o evangelho do reino for pregado no período da grande tribulação de 7 anos, aí sim se encaminhará os acontecimentos para o fim. Pois o próprio Jesus disse isso aí, em Mateus 24, versículo 14. Continuo dizendo porque que ainda não é o fim, mas sinais para o fim. Porque não estamos no período da grande tribulação, irmãos. Porque a Bíblia é clara a respeito de que quando o período da tribulação vier, que é um período onde as coisas estará se caminhando de forma terrível para o fim, a igreja não vai estar aqui. Não vai estar aqui, então. Não é o fim, porque não estamos no período da grande tribulação de 7 anos. E nem tampouco a igreja do Senhor Jesus já foi arrebatada, porque nós estamos aqui. Você, meu irmão, minha irmã, está aqui. Então, irmão, não tem por que estarmos vivendo o fim, porque o fim não é para a igreja passar, não pelos acontecimentos do fim, não, como é o período da grande tribulação. É para os que ficarem aqui, os crentes despreparados e aqueles que não tomaram a decisão de aceitar a Cristo como um único e suficiente Salvador. Esse evento último, o arrebatamento da igreja, só ocorrerá ao apresentar-se o homem do pecado, como Paulo assim nomeia, que é o anticristo, a besta que sobe do mar, para inaugurar o seu governo junto ao falso profeta, representando o dragão e a antiga serpente, que é Satanás, como diz Apocalipse.
ele estará inaugurando o período da grande tribulação de 7 anos, irmãos. Nós não estamos passando por isso. Quando isso começar a acontecer, o período da tribulação, a igreja não vai estar aqui. Então estará, a partir dali, da chegada do anticristo com o seu governo maligno, estará agora tendo proporções à terra, com aqueles que aqui estiver, do que propriamente se fala de fim. As coisas tomarão os rumos de fato para chegar ao fim. Cristo pôr o fim a todas as coisas, aqui da terra. E para a base disso, vamos para a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E é esperado dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo estava falando que Cristo, ele livrará o seu povo, falando aos Tessalonicenses ali, e o texto também serve para nós, cristãos de hoje, crentes de hoje. Seremos livrados da ira futura. E esta ira futura iniciar-se ali a partir da grande tribulação, sendo inaugurada pelo governo do anticristo, auxiliado pelo falso profeta, representantes esse do dragão que é Satanás. Então, irmãos, estamos vendo aí Paulo falando a respeito de que a igreja não passará pela ira futura. Então esse não é o fim, irmãos, porque a grande tribulação é um dos acontecimentos do fim propriamente falando. Mas há também outra referência. Também Paulo ainda falando na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 3 ao 5, ele diz o seguinte: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Período da grande tribulação, irmãos. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, Paulo falando aos Tessalonicenses, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, para aqueles que estiverem despreparados, como muitos crentes, e pessoas que não aceitaram a Cristo, por isso também não vão estar preparados, será uma surpresa o que vai acontecer. Né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ou seja, nós fazemos parte do grupo que deve estar preparado. Nós não seremos pegos despreparados. É o que Paulo estava falando. Mas aqueles que forem pegos, quando pensarem que há paz e segurança, aí virá repentina destruição, a grande tribulação. Mas para os que estiverem preparados, irmãos, por isso devemos estar, não haverá surpresa, pois ouviremos o soar da trombeta, Cristo nos chamando nos ares. Pois compreendemos que quando Jesus vier pela ocasião do arrebatamento da igreja, nós dividimos a segunda vinda de Jesus em duas partes. A primeira só virá até as nuvens, e aos ouvir o soar da trombeta, primeiro será arrebatados os que estiverem em Cristo, dormindo, né, os mortos do passado e da era presente, serão ressuscitados primeiros e depois nós também seremos arrebatados e aí receberemos corpos incorruptíveis e entraremos nos céus com Cristo. Haverá o chamado julgamento de obras, e esse julgamento todos que ali estiverem serão salvos, já estarão em condição de salvos. Não é julgamento para ninguém ser lançado em perdição. E todos serão julgados conforme as suas obras. E em seguida entraremos para as bodas. E enquanto a igreja estiver em bodas, sendo servido por Cristo, aqui haverá grande tribulação. Eu também quero ainda citar como referência que a igreja, que não é o fim, porque a igreja está aqui, e que a igreja não vai passar por esse momento, que já é um dos acontecimentos do fim, a grande tribulação, porque é o que diz Apocalipse 3, versículo 10. O texto também cabe para nós.
Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Diz o seguinte, em relação à igreja de Sardes, mas que cabe a nós também. 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Já havia ali o Senhor falando por meio da revelação de João, naquela carta que é enviada a Sardes, próprio Jesus falando que guardaria aquele povo quando a tribulação viesse, assim como nós também. Pois de lá para cá, Cristo não veio ainda. Mas já havia ali a predição que eles seriam guardados. Da mesma forma também nós seremos guardados e não passaremos por esse momento, que já é uma marca do fim, a grande tribulação. Mas eu continuo, irmãos, caminhando para terminar. Esta fica a dica desta semana. Por que não é o fim? Porque o novo céus e a nova terra ainda não chegaram. E haverá um novo céus e a nova terra. Para, de fato, quando chegar o fim, esses céus e essa terra passarão. Serão destruídos, a Bíblia diz. E para a base disso, vamos para a carta anônima aos Hebreus. Vamos ver o que diz aqui, olha, irmãos. Carta anônima aos Hebreus, capítulo 1, do 10 ao 12, diz o seguinte: E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, ou seja, serão destruídos, né? Mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Os irmãos estão vendo aí que eles, o texto aqui diz, olha, perecerão, céus e terra. Mas não só a carta anônima aos Hebreus fala disso. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, também fala que estes céus que temos aqui hoje, esse que vemos, e esta terra passarão e serão destruídos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, de 12 e também do 12 ao 13. Olha, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então está vendo aí o que vai acontecer com céus e terra. Versículo 12 ao 13. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Palavras do apóstolo Pedro. Mas ainda temos referência no livro da Revelação, Apocalipse 20, versículo 11. Vejamos a revelação de Cristo ao apóstolo João na ilha de Pátimos. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, para este céu de agora e para esta terra que vivemos. São eles que vão sair da presença de Deus, porque não vão mais existir. É pela ocasião do julgamento do grande trono branco. Nesta fase aqui, Satanás já vai ter sido lançado no lago de fogo e enxofre. Mas ainda serão lançados ali as nações ímpias e todos os ímpios de hoje, que não acharão de hoje o seu nome escrito no livro da vida. Estão vendo aí, irmãos, o porquê não é o fim. Porque quando de fato vier o fim, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, será a sua sentença final. Os ímpios passarão pelo julgamento do trono branco e não terão seu nome escrito no livro da vida. Serão lançados ali, no lago de fogo também, junto com Satanás, e lá já vai estar o anticristo e o falso profeta. A morte também será lançada lá. Então virá o fim,
com a chegada de um novo céus e uma nova terra, falando propriamente. Ainda em relação ao novo céu e a nova terra, eu digo o seguinte: o novo céus e a nova terra será após a condenação do diabo e dos ímpios, como eu já disse, ao lago de fogo ardente e enxofre. Os ímpios, volto a dizer, por não ser achado o seu nome no livro da vida. E aí nós temos base no livro também de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, tá vendo aí? Momento já, o fim chegou e um novo céu e uma nova terra também. Deu lugar aos céus de agora e a terra que já vai ter sido destruídos. Já vai ter sido passados. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tá vendo aí? Referência Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Fechando este Fica a Dica desta semana, eu concluo dizendo: novos céus e a terra se dará após a consumação de todas as coisas aqui nessa terra. Entendeu, irmãos, irmãs, amigos e amigas? Então, Fica a Dica de hoje é que não estamos no fim, mas apenas vivenciando como o coronavírus agora, mais um sinal de que Jesus está se aproximando, mas ainda não é o fim. Que Deus da glória continue abençoando você e a sua família. Que o Senhor nos ajude a passarmos por mais um momento difícil como esse que estamos aqui. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê graça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, igreja, e todos vocês, e todas as pessoas na terra. Que o Senhor dê a oportunidade das pessoas não morrerem sem o aceitar como único e suficiente Salvador. Esse momento vai passar. E ainda não é o fim, volto a dizer. A todos vocês, que é o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um forte abraço, um bom final de semana a todos.